Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da obra O que é o Espiritismo. Estamos hoje no nosso 25º estudo da obra O que é o Espiritismo. Nós estamos estudando, completando o estudo da obra de Kardec, estudando as 3 obras que ele criou para os iniciantes no Espiritismo. Já estudamos 2, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Agora estamos estudando o terceiro, que é a obra O que é o Espiritismo. Aqueles que quiserem ter acesso aos estudos passados, fica sempre tudo gravadinho, organizado. Procure aí na playlist do KardecTube. Antes de passar para os meus fiéis amigos e companheiros de sempre, eu quero pedir para você curtir esse vídeo. Você que está assistindo esse vídeo, não importa a hora, quem está assistindo gravado, agora nós estamos ao vivo, mas quem assiste depois, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E lembre-se que sexta-feira agora, nessa sexta, depois de amanhã, dia 7 de novembro, nós vamos estrear um novo estudo aqui no KardecTube. A gente vai estudar o Livro dos Médiuns. Você que quer entender a mediunidade, você que quer praticar a mediunidade com segurança, com eficácia, com as orientações de Kardec, você vai poder estudar com a gente, que nem a gente está estudando aqui. A gente entra ao vivo, você está aí no chat, pode participar, mandar perguntas, comentários, e fica gravado também para assistir depois. Mas, atenção, este estudo em específico de sexta, vai ser toda sexta, das 20 horas às 21. Esse, do Livro dos Médiuns, da sexta, vai ser somente para os assinantes do KardecTube. Então você entra no canal do KardecTube aqui no YouTube, procura lá o Seja Membro, que está embaixo, clica ali, vai aparecer 3 opções, você clica em Amigos do KardecTube. O valor vai aparecer lá, R$19,99 por mês. Você assina e vai ter acesso a esse estudo, tanto ao vivo quanto gravado. Então é uma maneira também de você ajudar o canal, para a gente investir no canal e para ele crescer cada vez mais. De resto, vocês já sabem, vocês já acompanham. Caso você não acompanhe esteja pela primeira vez, o KardecTube tem programações diárias, de manhã, de tarde e de noite, todas abertas para você poder usufruir e participar. A gente tem o Kardec ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia, e a gente tem de noite. De noite a gente tem as programações. Na segunda-feira, a gente tem o livro do Livro dos Espíritos. Na terça, a gente tem o Nosso Lar Segundo o Espiritismo, em que a gente está lendo a obra Nosso Lar e tecendo críticas usando a obra de Kardec. Na quarta, aqui, o que é o Espiritismo. Na quinta, a revista espírita.net. A gente estuda os artigos lá desse site. Para quem não sabe, é um site de kardecistas atuais, agora, do nosso tempo, pessoas que evocam os espíritos e publicam lá suas evocações, revistaespírita.net. E na sexta, o estudo do Livro dos Médiuns. E no sábado, gravado, vai ter o React, que são vídeos reagindo a outros vídeos, né? Só que, claro, referentes a temas do espiritismo. Então, você tem muito conteúdo, um só é para assinantes, que é para a gente ter uma maneira também de ter ajuda para investir no canal. Então, nessa sexta começa. Se você quer assistir, assine o canal. Dito isso, antes da gente começar o estudo, eu passo para o José, para o Lauro, para dar suas boas-vindas, seus recados. Muito boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Lauro. Vamos seguir com mais um estudo dessa obra importante, né? Esse diálogo é muito bom, muito importante de Kardec, o crítico, e reforçar o aviso do Michel, né, para participarem do estudo dele, do Livro dos Médiuns, assinarem o KardecTube. Todo mundo sabe da qualidade do estudo que o Michel faz, então fica aí o convite para a gente apoiar um projeto importante, fiel a Kardec e confiável, né? Então vamos seguir com mais um estudo hoje. Muito boa noite a todos.
Boa noite, Michel. Boa noite, José. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui para mais uma noite de estudo dessa obra, né? Dar continuidade, na verdade, a esse primeiro diálogo com o crítico, onde Kardec até nos ensina que devemos, sim, né, argumentar, debater, discordar, mostrar argumentos, mostrar a força do espiritismo. Então, que possamos aí seguir nessa saga, Michel. Isso aí. Então, a gente está, de uma certa maneira, indo para o final dessa parte do livro, né? Já são aí 12 semanas estudando o crítico. Para quem não sabe, o livro que é o Espiritismo, ele é dividido da seguinte maneira: seu prefácio, ali o início, né, o preâmbulo da obra, Kardec define o que é o Espiritismo. Então, o próprio preâmbulo responde o nome da obra. O que é o Espiritismo? Kardec define o que é o Espiritismo nesse preâmbulo. Então, é a melhor e mais completa definição do Espiritismo dada pelo próprio Kardec. A gente estudou aí por várias semanas essa definição. Também está gravado aqui nos estudos passados. Aí, a parte que abre o livro, depois do preâmbulo, são as conferências, são os diálogos. É Kardec dialogando com 3 personagens, com o crítico, com o cético e com o padre. A gente está estudando o crítico aí há 12 semanas, a gente está indo para o final do diálogo do crítico. O que a gente viu mais ou menos até aqui? Ele é um mau crítico, né? Ele se propõe a ser um crítico, mas ele é um mau crítico. Ele quer falar sem ter conhecimento, ele acha que para conhecer o espiritismo basta assistir algumas sessões dos fenômenos espíritas. Ele diz que vai escrever um livro contra o espiritismo, mas ele mal estudou o espiritismo. Ele está nessa discussão aí com Kardec, ele diz que os fenômenos espíritas são falsos, que é tudo produto do charlatanismo. Kardec mostra para ele como não faz sentido eu atribuir tudo ao charlatanismo, ao mesmo tempo que o espiritismo é óbvio que admite que existe o charlatanismo, mas existe para tudo. Não é porque uma coisa pode ser abusada que não exista o lado verdadeiro. E agora a gente vai entrar na parte do diálogo em que ele vai falar de uma tentativa que existiu à época de Kardec de tentar explicar os fenômenos espíritas, dizendo que não havia espíritos, era tudo provocado por um músculo da perna que provocava o fenômeno. É uma coisa bem curiosa, a gente vai comentar um pouco sobre isso depois da leitura. Deixa eu colocar aqui para a gente ver o texto e depois a gente vai explorar mais o que o texto está dizendo, né? Acho que é um pouquinho mais para baixo aí, Lauro, onde diz eis o que vos ilude, que é aí. Então esse V é de visitante, né? V é de visitante e é o crítico falando aqui. Ele está continuando um diálogo, tá? Por isso que vocês estão pegando aí no caminho do diálogo, vejam um estudo passado. Hoje eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou ler, passo para os guris comentarem, depois eu comento, só para não ficar sempre eu comentando de primeira, né? Então eu vou ler aqui e já passo para eles. Então diz o crítico a Kardec: eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, donde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. E aí Kardec agora responde, né? Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não lhe é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda,
que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem, como pode esse músculo responder pelas portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir? A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo instalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma mesa pesada, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. O texto é longo, eu vou parar aqui, já passo para o José para comentar, depois para o Lauro e depois eu volto. Essa parte do diálogo é muito interessante, né? Eu estava até olhando o texto aqui para me localizar, porque semana passada eu não participei, e aí eu vi que vocês já leram a parte do Tertuliano, né? Que ele fala que os fenômenos das mesas girantes são citados desde o mundo antigo. Fala da mesa, ele responde antes da mesa preparada, né? Seria uma fraude, um mecanismo criado, e aí essa hipótese não faria sentido porque onde está o criador desse mecanismo que ninguém conhece, né? É isso que ele fala ali antes, né, no texto. E agora ele está respondendo a essa nova objeção do crítico. A primeira coisa que chama muita atenção, né? Não dá para deixar de notar, a gente aprende a pensar com Kardec, pensar melhor e aprende a argumentar. Aprender a pensar melhor nada mais é do que aprender a argumentar melhor. Eu não daria uma definição assim, uma definição básica melhor do que essa. O que é aprender a pensar melhor? Aprender a pensar melhor é aprender a argumentar. Se você souber defender uma tese, dar bons argumentos para defender aquela tese, defender essa tese de ataques, de críticas, responder às objeções, né, que é o que Kardec está fazendo aqui, você está aprendendo a pensar melhor. E é o que Kardec faz aqui. E o curioso é que os debatedores dele, as pessoas que debatiam com ele, não estavam argumentando de maneira correta, que é o que ele ilustra aqui no Crítico, né? Olha, é muito comum isso acontecer. Quem participa de debates, no dia a dia mesmo, eu falo de maneira informal, sobre qualquer assunto, seja na política, na economia, na ciência, na filosofia, a gente está acostumado a ver isso. Você está debatendo com uma pessoa, ela dá um argumento, você mostra que o argumento não faz sentido, e ela, de forma desordenada, aleatória, ela muda o argumento. E é o que o crítico está fazendo aqui. Ele fala da mesa preparada, depois ele vai jogando objeções, sendo que nem ele mesmo refletiu bem sobre aqueles argumentos que ele está dando, aquelas objeções. O próprio crítico não refletiu bem sobre essa tese do músculo estalante. Porque se ele tivesse parado para pensar um minuto, ele ia perceber que defender esse argumento seria aceitar essas consequências absurdas que Kardec está colocando ali, que não fazem nenhum sentido. É porque a pessoa não para pensar, não para refletir seriamente sobre aquilo. Ela quer apenas... ela quer vencer o debate jogando para fora as ideias que ela tem de maneira desordenada, que demonstra que ela não parou para refletir seriamente sobre aquilo. Por que não parou seriamente para refletir sobre aquilo? Não sei. Talvez porque a pessoa não tenha um hábito, porque ela não saiba, ou porque ela não queira. Isso é o mais comum, é muito comum também. A pessoa não quer parar para refletir seriamente sobre os argumentos dela. Porque parar para refletir sobre os argumentos dela requer humildade. Requer você tentar avaliar se as suas ideias estão corretas. Antes mesmo de entrar num debate com uma pessoa, você faz o processo de reflexão, de meditação, de conversa consigo mesmo, para avaliar se suas ideias estão corretas. O primeiro a avaliar se suas ideias estão corretas é você.
para depois você entrar num debate com os outros. Mas a pessoa não está disposta a avaliar. Aí a gente volta na filosofia antiga, no mais básico do básico do básico, que mesmo quem nunca estudou filosofia conhece. Sócrates, só sei que nada sei. Todo mundo que conhece o Sócrates, de nome pelo menos, que não é o jogador do Corinthians, né? É o filósofo. Sempre que eu falo para os alunos Sócrates, sempre tem um que fala isso, né? Não, não é esse. É uns séculos antes. Só sei que nada sei. Eu tenho consciência da minha ignorância. Eu admito que eu posso estar errado. Eu tenho consciência do quanto eu sei sobre uma coisa. Eu não pareço saber mais do que de fato eu sei. Eu não vou tentar parecer, demonstrar um saber que eu não tenho. E dentro desse processo de humildade intelectual, de busca da verdade, porque é impossível buscar a verdade seriamente sem ter humildade intelectual, sem admitir que pode estar errado, nesse processo faz parte você refletir a autocrítica sobre as suas próprias ideias, para você poder modificá-las por si mesmo. Se você for modificá-las pelo debate com o outro, ótimo. Mas se você puder perceber as falhas do seu pensamento sozinho, melhor ainda. Porque você avança mais rápido. E é isso que o crítico não está fazendo. É claro, o crítico aqui é um diálogo fictício criado por Kardec, mas que ilustra muito da maneira como as pessoas tentavam debater com Kardec. E até hoje, né? Como eu falei, qualquer um que debata esses assuntos com as pessoas vai perceber que as pessoas debatem dessa maneira até hoje. Elas passam de um argumento a outro de forma desordenada, sem ter refletido bem sobre o próprio argumento. Então, assim, isso me chama muito a atenção sobre esse diálogo, né? Aí a gente pode entrar mais especificamente no argumento do músculo estalante, né? Mas aí eu passo para vocês para a gente seguir a conversa. Bom, né, a gente vai estudar essa teoria, né? Kardec vai tratar dessa teoria no nosso estudo que vai acontecer a partir de sexta-feira, né, no Livro dos Médiuns. Então, né, como o José lembrou bem, o diálogo com o crítico é fictício, mas a história, a teoria do músculo estalante ela é real, né? Então, Kardec vai trabalhar isso. Agora, é importante, o que me chamou a atenção, na verdade, é que, e isso é comum, uma simples teoria, uma única pessoa que traz uma teoria que saiu da cabeça dela, ela passa a ter um peso de realidade, porque essa pessoa é colocada como sendo alguém de destaque. Um médico, um cientista, um palestrante, aí eu vou trazer para dentro aqui do movimento espírita, né? Um palestrante, um médium famoso, então disse, logo é. E isso fica bem caracterizado aqui. O crítico traz esse argumento porque uma única pessoa levantou essa hipótese, esse sistema, que Kardec desmonta de forma muito, mas muito, assim, excepcional. Os argumentos que ele apresenta, né, que eu tenho certeza que o médico, muito provavelmente, talvez o Michel ou o José vai saber me responder isso. Provavelmente esse médico nunca contrapôs os argumentos de Kardec. Porque Kardec realmente pega essa teoria e coloca todos os problemas que essa teoria traz, que ela não responde, né? Então, vejam que aí, aqui dá na fala do Michel, a questão do mal crítico, o que o José trouxe. Espera aí, eu estou apresentando uma teoria que alguém desenvolveu, mas eu não meditei, eu não me aprofundei, eu não busquei outras opiniões e quero colocar aqui como uma objeção e mais, né? Ainda chamando os médiuns de mistificadores, sem se preocupar com a índole da pessoa. Uma vez que eu falo assim, não, a teoria do músculo estalante ela é verídica e os médiuns, eles se divertem às custas dos assistentes, eu estou colocando em dúvida
a dignidade dessas pessoas. E isso né, é algo que a gente tem que pensar também. Então, né, Kardec aqui mais uma vez nos ensinando como avaliar uma teoria, analisar uma teoria, um argumento e dar o contraponto, né, como uma resposta bem sólida mesmo. Michel. Isso aí. Eu quero antes dar boa noite aqui para o pessoal que já está nos comentários. A Aparecida Rios, ela disse que gostou da foto do José, ó. Só a do José, Laura. Nós, ela acha que a gente tá feio. O Cláudio, o canal Estudar Kardec, ó, pessoal, o canal Estudar Kardec aqui nos comentários é o canal do Lauro, onde a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, mas o Lauro tem a programação dele também. Vocês podem ir lá, se inscrever no canal e também acompanhar. O próprio Lauro deu boa noite, a Rosane, a Fátima, o Luciano, a Vanúzia e o José Ricardo. Então, sejam bem-vindos aí, pessoal, essa turma boa de sempre, né? Para explicar melhor essa questão do músculo estalante, né? Talvez passe aqui pelo vídeo, ou muitos que estão aqui pode ser que não saibam, né? Surgiu na época de Kardec várias tentativas de explicar os fenômenos espíritas de uma maneira diferente da de Kardec. Surgiu várias tentativas de explicação. O que Kardec fazia? Toda vez que surgia uma que tinha alguma relevância ou tinha alguma abrangência, por mais boba que fosse, Kardec pegava, citava nos seus livros, principalmente na Revista Espírita, para discutir. Então, Kardec não fugia das objeções e das tentativas diferentes de explicar da dele. Aí, o que ele tenta fazer? Mostrar que a dele dava conta de explicar melhor os fenômenos. E como é que ele fazia isso? Comparando, né, as explicações. E uma das teorias ou tentativas de explicar os fenômenos espíritas foi essa do músculo. Então, só para a gente entender o que são os chamados fenômenos espíritas, em particular, os que ele está tratando aqui nesse contexto, eram os fenômenos físicos, né? Você tinha as mesas que se movimentavam, elas balançavam, pulavam, iam até o teto, rodavam, batiam com uma perna só, as chamadas mesas girantes, vulgarmente conhecidas naquela época, esses fenômenos aconteciam. Se descobriu ali um modo de conseguir uma comunicação através desse movimento da mesa. Mas além do movimento da mesa, os objetos e as paredes e o teto também se ouviam pancadas pela casa, pelos salões onde as pessoas se reuniam, pessoas do mundo inteiro. Isso acontecia em todas as classes, das pessoas diversas crenças, entre pessoas simples a intelectuais. Então o fenômeno era esse, era um fenômeno, ou a mesa se movimentava, batia, como Kardec cita lá, ia até o teto, caía, quebrava, era um movimento da mesa de alguma maneira, e batidas que se convencionou ali para ter respostas através das batidas, e também as batidas nas paredes e no teto, arranhões, ruídos. Bom, existia um diagnóstico médico à época de Kardec, feito evidentemente por um médico, um estudo que um médico fazia a respeito do músculo da perna, que determinadas pessoas conseguiam fazer um movimento com o músculo, e esse músculo ele produzia em objetos que estivessem ali encostados nesse músculo, ele conseguia produzir um barulho, um estalido com esse movimento do músculo. Só que esse movimento do músculo que provocava o estalido no objeto que estivesse próximo a esse músculo da perna, ele acontecia sem a pessoa precisar mexer a perna. Então a perna estava imóvel, mas o músculo da perna se movia de uma maneira que dava esse estalido, esse barulho. Isso era algo estudado por um médico X. Eu não lembro o nome agora, isso está na revista.
Aí um outro médico, então não o que estava estudando isso, olha o que esse médico fez, esse outro médico. Ele ouviu falar desse estalido do músculo e ouviu falar dos barulhos e dos sons e do movimento das mesas dos fenômenos espíritas. Como ele negava e desconhecia as explicações do espiritismo e negava os fenômenos, dizia que não podiam ser espíritos, na cabeça dele ele disse assim: não, eu conheço uma teoria que explica isso aí, que Kardec e os espíritas estão dizendo. Ele usou uma teoria que foi construída, nem foi construída para tentar explicar os fenômenos espíritas. Era um diagnóstico médico que ele usou porque ele julgou semelhante os efeitos. Ele achou, não, os fenômenos espíritas podem ser explicados por esse caso médico, que esse médico aí desenvolveu do estalido do músculo. E aí Kardec vai mostrar o ridículo disso, porque quem propôs isso como explicação usou a teoria de outro médico para propor uma explicação, para tentar desmontar a explicação espírita. Kardec riu, porque ela demonstra a completa ignorância da pessoa tentar achar que o fenômeno do músculo que range, que ele poderia explicar os fenômenos espíritas. A pessoa demonstra que não conhece os fenômenos espíritas. E aí, por isso que Kardec coloca aqui os problemas da tese do músculo poder explicar os fenômenos espíritas. Aí Kardec diz, qual é o primeiro problema? Que isso que acontecia com o músculo era uma coisa excepcional. Os fenômenos espíritas não eram excepcionais. Eles eram gerais. Aconteciam o tempo todo no mundo inteiro naquela época. Então já tem uma primeira diferença entre o problema do músculo que range com os fenômenos espíritas. Então não se enquadra a explicação, porque um é excepcional e o outro acontece de uma maneira mais genérica, né? É um caso patológico essa questão do músculo. O segundo problema é que a pessoa que tivesse esse problema no músculo e usasse isso para fraudar os fenômenos espíritas, Kardec explica como isso é uma ação do músculo. Os fenômenos espíritas, eles aconteciam por horas seguidas, diariamente. Então imagina a dor, imagina o que isso ia causar de fadiga e dor na pessoa que se ela produzisse isso com o músculo. Se os fenômenos das mesas girantes fossem fruto desse músculo, dessa fraude. Então seria uma fraude, a pessoa está usando o músculo, mas está dizendo que são os espíritos. Então tem o problema da fadiga e da dor. O terceiro problema que ele apresenta, ele diz, Kardec, né, eu não compreendo bem como pode esse músculo responder pelas portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. Aqui vem um outro problema, os fenômenos espíritas não aconteciam somente na mesa. As pessoas estavam em volta da mesa e daqui a pouco lá na parede ou no teto se ouvia o barulho, a batida do espírito, o arranhão, o ruído. Então como é que é o músculo da perna encostado na mesa que está provocando um barulho lá na parede em que ninguém tem contato ou no teto que ninguém alcança? Então vejam a ingenuidade do crítico em achar que o problema desse músculo dá conta de explicar os fenômenos espíritas, né? Chega a ser engraçado ele achar que uma coisa não se enquadra, não serve, não dá conta, né? E por fim, Kardec diz, né? A quarta, finalmente é necessário dar a esse músculo uma propriedade bem maravilhosa para que ele possa mover uma mesa pesada, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa no ar e depois fazer ela cair e quebrar, que também era o que acontecia. Às vezes as pessoas estavam em volta da mesa ali, no fenômeno espírita, e a mesa ela flutuava, ia até o teto, dançava sobre a cabeça das pessoas, mesas pesadas. Mesas pesadas, até porque os móveis no século XIX eram muito mais pesados que os móveis os modernos, né? Como é que o músculo iria fazer isso? Fazer uma mesa flutuar e depois, inclusive, muitas mesas caíam e quebravam. Como é que o músculo da perna faria isso?
Então ele mostra como não faz nenhum sentido. Olha a tentativa do crítico de dar conta de tentar ir contra a tese espírita. É risível. Mas o mais curioso é que, por mais que a gente ache uma coisa boba, muitas pessoas achavam que essa explicação era uma boa explicação para confrontar o espiritismo, e até hoje as pessoas pegam, às vezes, explicações ingênuas, bobas, ou que mostram que a pessoa não conhece os fenômenos espíritas direito. As pessoas fazem isso até hoje e acham que estão combatendo o espiritismo. Esse é uma prova de como, às vezes, a pessoa, para ganhar a discussão, ela não vê que está se expondo ao ridículo, né? Então, esse é um ponto importante. Eu passo para vocês, se vocês querem tratar mais desses pontos aí. José, lá. Antes do José falar, Michel, põe na tela, por favor, compartilha aí, que eu trouxe o nome do médico. Foi só para efeito de informação. Tem aí, né? Isso está em qual obra? Está no Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns? Posso, é uma nota de Kardec, né? Em que ele explica quem é o... Ó. Tá no item 41. Tá. Isso. O item 41 do Livro dos Médiuns, tá? Aí Kardec bota uma nota lá no item 41 explicando. Foi o senhor Jobert de Lamballe. Para sermos justos, devemos dizer que a descoberta é devida ao senhor Schiff, acho que é assim, né? Então, a teoria é do senhor Schiff, mas foi o senhor Jobert que usou a teoria do senhor Schiff para tentar explicar os fenômenos espíritas, entendeu? Foi um médico usou a teoria de outro médico. Então, esse senhor que fez a teoria em si, ele nem estava falando de espiritismo. Foi o senhor Jobert que tentou fazer uma ligação entre uma e outra, né? E não encaixa, né? Isso é o capítulo dos sistemas? O 4? É, dos sistemas, Capítulo 4, item 41, lá do Livro dos Médiuns. É porque eu li na edição da ID e eu não cheguei a olhar na Kardecpédia, eu não me lembrava dessa nota aí. Na edição da ID acho que não tem. Eu lembrava que na revista ele citava também. Eu não lembrava que no Livro dos Médiuns. Não, porque eu tava pensando nisso, eu falei, pô, a gente precisava pesquisar quem que é esse médico, porque eu lembrava do sistema do músculo estalante no Livro dos Médiuns, mas não sabia que ele tinha citado o cara, né? O médico. Mas que bom que tem a citação aí. Eu não ia comentar nada específico, só o fato de que Kardec, como o Michel comentou, né, é uma hipótese risível mesmo essa, e Kardec deixa um tom bem-humorado ali na frase seguinte, né, ele fala, ninguém por certo desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. É a ironia fina e com classe de Kardec, né? Então, realmente, aceitar uma teoria dessa não faz nenhum sentido. Mas a gente vê as pessoas quando elas são fanáticas, quando elas são sistemáticas, que elas adotam uma hipótese, uma tese, não querem abrir mão dela de jeito nenhum, elas acabam aceitando as teorias mais malucas, né? E isso acontece. Aconteceu aqui nesse caso de novo. Lauro, mais alguma coisa? Senão a gente prossegue na leitura. Não, podemos seguir. Tá. Então eu vou colocar aqui. Aqui está a continuação, né, que o José se referiu. E aí Kardec faz a referência na revista. Ó, tá na Revista Espírita de junho de 1859. Aqui ele dá a página, né, mas o número da página hoje em dia, com as edições diferentes, já não vale, mas é só a pessoa procurar em junho de 1859 que vai ter lá o caso da história completa, né? Quando o senhor Jobert propôs que o músculo aí que estala, ele daria conta de explicar os fenômenos espíritas. Aqui segue Kardec, né, falando: o célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Não.
ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras, e notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu, com toda a autoridade da sua ciência, que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer o músculo curto perôneo, de fazer estalar o músculo curto perôneo, e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou por meio desse estalido muscular se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, porque do contrário ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Kardec, a gente diria modernamente, tira um sarro, né? Mas aqui eu quero fazer um comentário já para deixar quicando até para o José falar mais sobre isso, já que ele está escrevendo sobre isso, e em breve ele vai divulgar, né? Porque Kardec pega uma explicação, uma tentativa de explicar os fenômenos espíritas, que é essa tentativa que esse médico fez, usando a teoria do músculo, e Kardec vai apresentando questionamentos se o médico conheceu todas as fases e todos os tipos de fenômenos espíritas para ver se a explicação dele dá conta, né? Consegue explicar satisfatoriamente o que ele se propõe a responder, que é a ideia de procurar a melhor explicação possível para um conjunto de fenômenos, né? E Kardec sempre procura mostrar que a dele é a teoria que melhor satisfaz o conjunto dos fenômenos de uma maneira coerente. E essa é mais um exemplo de um sistema que não dá conta, porque ela tem falhas, porque ela desconhece a própria totalidade dos fenômenos que ela se pretende explicar. Então isso é muito interessante, por isso que ele pergunta, né? O cérebro cirurgião teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos? As perguntas que ele faz, né? Ele estudou ao menos todas as suas fases? Nota que ele vai fazendo questionamentos para mostrar que uma pessoa para tentar explicar com o fenômeno com esse acontecimento aí do músculo, os fenômenos espíritas, ele não conheceu o fenômeno espírita de maneira completa para poder ousar explicar, né? E aqui ele fala o nome do músculo, né? Depois eu posso até pegar aqui, enquanto vocês estiverem falando, eu pego a imagem, né? Desse músculo, onde é que ele fica na perna, né? O curto perônio. É o músculo que produz esse efeito. E que eles queriam explicar os fenômenos das mesas girantes e da tipologia. Tipologia é o fenômeno físico espírita através das batidas, tá? Por isso tipologia. Eles queriam explicar a tipologia atribuindo ao músculo, né? E aí Kardec, para finalizar, chega a dizer: eu não iria me submeter a uma cirurgia desse médico, né? Porque se ele tem essa capacidade de raciocínio tão ruim, eu não ia colocar minha saúde nas mãos dele, porque vai que ele ia aplicar a mesma incapacidade de raciocínio para o meu caso, eu correria perigo. Kardec estava uma debochada aí, né? E com razão. E depois diz para o crítico, né? Se esse tipo de teoria é a teoria que você se apoia para esmagar o espiritismo, então fica à vontade aí, né? O que vier pela frente, se for da mesma qualidade, o espiritismo
ao invés de se incomodar, vai rir, porque é de uma ingenuidade tremenda. Eu passo para vocês. Realmente, a gente vê que essa hipótese ela não faz nenhum sentido, né? E Kardec, ele está tentando demonstrar ali que é uma hipótese completamente sem sentido. É curioso, porque essa hipótese do músculo estalante, eu nem sei se ela entraria dentro de um debate sério na ciência, se uma hipótese dessa fosse proposta, com as pessoas conhecendo os fenômenos espíritas como eles são, eu nem sei se isso entraria dentro de um rol de hipóteses a serem discutidas, porque percebe que é uma hipótese que está completamente deslocada. Você tem um conjunto de fenômenos espíritas e ela está... essa hipótese trata de outro fenômeno que é puramente fisiológico e que tenta forçar uma explicação num conjunto diferente de fenômenos. Eu não sei nem se num meio científico sério se ela seria levada a sério, percebe? É diferente, por exemplo, da gente falar da hipótese dos demônios lá, que a igreja dizia, né? É diferente, porque, de fato, essa hipótese dos demônios, isso está dentro do conjunto de fenômenos espíritas. Tem comunicações, você não está negando a realidade do fenômeno, né? Existem comunicações, existem inteligências ocultas se comunicando, e algumas delas podem ser de espíritos maus, ou de demônios, como diria a igreja, mas não todas. Então, essa hipótese dos demônios, eu não lembro se Kardec chama assim, né, os demônios, ou hipótese diabólica, ele chama, né, lá no Livro dos Médiuns. Essa hipótese, ela é uma hipótese incompleta, limitada, porque ela explica apenas parte dos fenômenos, não explica eles da maneira completa. Então, numa avaliação de hipóteses, que é o que o Michel falou, que é um processo científico muito importante, numa avaliação de hipóteses, você ficaria com a hipótese espírita, ou poliespírita, como Kardec chama lá no Livro dos Médiuns. Porque você analisa a hipótese demoníaca, lá, diabólica, e a hipótese espírita. A hipótese espírita explica melhor porque dá conta de todos os fenômenos, incluindo a hipótese demoníaca dentro dela, percebe? Claro, com a ressalva de que a igreja só aceitava a comunicação de entidades malignas, né? E o espiritismo mostra que existem maus espíritos comunicando, como existem os bons. Ah lá. É esse mesmo que está na tela, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Então, essa hipótese, a gente diria que ela é frágil comparada com a hipótese espírita. E em termos aí da filosofia da ciência, né, a gente diria que é uma hipótese que não tem adequação empírica. Empírica relativa aos fatos, né? Ela não se adequa bem aos fatos, essa hipótese diabólica, porque ela explica parte dos fenômenos, não explica todos. Então, ela não seria considerada uma hipótese boa. Já a hipótese espírita, ela se adequa bem empiricamente, porque é uma hipótese que se encaixa bem em todos os fatos, né? Todos os fatos. Agora, a hipótese do músculo, é isso que eu queria chegar. A hipótese do músculo está deslocada dos fatos que ela pretende estudar. É uma hipótese que se aplica a outros fenômenos puramente fisiológicos, mas que o cara ele fez uma extensão indevida, ele extrapolou a hipótese para um conjunto de fenômenos do qual ela não trata, percebe? Então, realmente... E talvez por ser uma das hipóteses mais esdrúxulas e sem pé nem cabeça, é que Kardec tenha dado a liberdade de ter esse tom bem humorado, jocoso aí, porque não era comum dele, né? Mas como a hipótese é realmente muito ridícula, daí ele falou, bom, realmente não dá para levar a sério isso aqui. Eu pus no chat GPT para saber qual que é o nome do músculo, porque esse nome é antigo, né? Curto perônio. E o chat GPT me falou que hoje chama músculo fibular curto. Porque o músculo, a fíbula da perna se chamava perônio no século XIX. Completou aqui o chat GPT. Mudou o nome do osso, então mudou o nome do músculo também. É o curto fibular.
E assim, vocês me corrijam. Bom, a partir do momento que um médico, então, né, posso falar com um homem de ciência, propõe uma teoria tão infantil, ou ele não levou a sério, né, que o espiritismo é uma ciência, ou demonstra completa ignorância do espiritismo. Talvez até porque isso, poucos entenderam que o espiritismo de fato era uma ciência, né? Nós temos aí hoje, por exemplo, a obra do Carlos Sete, Espiritismo sobre Investigação, que mostra que o próprio Flammarion ele não entendeu que o espiritismo era uma ciência. Tanto é que depois ele acaba se bandeando, por assim dizer, para a teosofia. Então, veja, alguém que esteve presente por um longo tempo dentro do espiritismo, trazendo várias e várias comunicações, né, de espíritas e espíritas, como o próprio Galileu, não compreendeu que o espiritismo é uma ciência. E no caso desse médico, eu acho que a ideia segue a mesma. Porque senão, se ele, sendo um homem de ciência, ele faria isso que o Michel acabou de ler. Primeiro, vou conhecer todos os fenômenos possíveis, vou investigar, vou aprofundar. Isso é um trabalho de ciência. E talvez, e com certeza é por isso que a teoria espírita é a que melhor responde, dá conta de responder todos os fenômenos que nós podemos imaginar. Né? Porque Kardec ele observou, ele pesquisou, ele investigou, ele presenciou vários e vários fenômenos, notícias que chegaram de todos os lados, de fenômenos que aconteciam e que ele foi se inteirando. Um trabalho de ciência que, né, aí esse médico, ele não teve o trabalho ou a boa vontade de fazer e acabou pagando esse mico, né? Que aí o próprio Kardec acaba levando do lado bem-humorado, né? Sobre essa questão. Michel. Talvez o que mais impressionou Kardec, para ele ter tratado dessa teoria tão boba, é porque veio de alguém que era da academia. Ele fala ali do instituto, né? É alguém que era do mundo da ciência, ter agido de uma forma tão leviana assim. Mas a gente sabe, hoje acontece isso também, é do ser humano, né? É do ser humano. Eu tenho a foto aqui, eu estava vendo isso também que o José falou agora. Isso é uma nomenclatura do século XIX, né? A do curto perônio, mas agora eu tenho a imagem aqui, ó, vou colocar para matar a curiosidade do pessoal, ó. É o músculo que se liga com o tendão, né? O chamado tendão de Aquiles. Ele tá ali na panturrilha, né? Ele desce até o pé. Esse músculo ele tinha uma capacidade de fazer um movimento que causava um barulho. E o senhor Gilberto tentou usar essa explicação para desmentir o espiritismo. Mas faz parte, né? E é bem como o José falou, pelo menos os outros sistemas tinham alguma coisa a ver com os fenômenos espíritas, né? Agora esse aqui está completamente fora. E alguém do mundo científico tentou usar para combater o espiritismo. É o problema do mal crítico, né? Isso é ser um mal crítico. Eu me proponho a criticar algo e acabo pagando um mico, né? E aí, quando você pega alguém preparado como Kardec, aí é um problemão, né? Porque ainda se você pega pessoas despreparadas, sempre tem alguém para ouvir qualquer coisa, né? Mas quando você pega alguém preparado num assunto, um especialista, aí você é desmentido, aí você acaba passando vergonha. E é o que muitas vezes acontece, né? A gente se propor a falar de algo que a gente não conhece, a gente acaba. Pode ser que as pessoas que sejam mais ignorantes até não falem nada, não percebam, mas quando você tem que enfrentar quem é especialista, isso é uma possibilidade, por exemplo, que hoje a internet deu, né?
A internet, ela deu a possibilidade de qualquer um falar qualquer coisa, que é o lado perigoso, que é uma liberdade que nem todo mundo aproveita de maneira responsável, porque a pessoa fala qualquer coisa, mas também ela corre o risco de ter alguém que a desminta. E aí as pessoas muitas vezes... Se a pessoa é humilde, né? O José estava falando ali no início, citando Sócrates, falando da questão da humildade, a humildade no sentido filosófico, né? No sentido correto do termo, não essa falsa modéstia aí que a gente chama de humildade no dia a dia. A humildade mesmo, se a pessoa ela procura viver a virtude da humildade, ela até pode ter a coragem de assumir que errou, né? Porque às vezes quando a gente coloca algo em público, a pessoa não tem coragem depois de desdizer. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E muitas pessoas não têm. O que acontece hoje em dia? Os debates públicos, muitas pessoas, elas percebem que estão erradas. No fundo, ela percebe. Mas a pessoa ela não pode admitir publicamente, por causa do orgulho, da vergonha, ela não pode vir a público e dizer, olha, eu errei. E aí ela prefere sustentar o erro do que admitir que errou, para não pagar essa vergonha publicamente. Então, é uma situação em que eu preciso de coragem para poder ser humilde, né? E isso é muito difícil. Eu uso como exemplo, eu uso esse exemplo para fazer um questionamento. Por exemplo, o livro lá da Simone Privato e o livro do Paulo Henrique de Figueiredo sobre a adulteração das obras de Kardec, eles fizeram qual palavra eu posso usar? Eles fizeram um alarido, eles movimentaram todo o movimento espírita brasileiro e até mundial, dizendo: encontramos provas de que a obra de Kardec foi adulterada, e publicaram livros e já incentivaram editoras a começar a vender a quarta edição em detrimento da quinta, e fizeram todo um barulho. Aí veio o Carlos Sete, veio o Adair Ribeiro, veio a Luciana Farias e disseram: não foi adulterado. Tá aqui os documentos, os argumentos. E eu não vi até hoje, novembro de 2025, o Paulo Henrique e a Simone Privato vinham a público e dizer: olha, pessoal, na época fiz isso com boa intenção, queria ajudar, mas acabei me equivocando. Agora aí o Carlos Sete provou que eu estava equivocado, a obra não foi. Ou nem para vir a público para contrapor o que o Carlos Sete fez, né? Poderia ser também uma postura. Não concordamos com a obra do Carlos. Está aqui os contra-argumentos. Não, eles sumiram. E agora o Paulo está lançando um livro novo, como se nada tivesse acontecido. Não sei quem fui. Lembra dessa brincadeira? Não sei quem fui. Nada aconteceu. Ele está lançando um livro novo, página virada, não se fala mais nisso. Mas peraí. Então essa é a questão. Hoje em dia, para você quando você dá uma opinião pública, forma uma opinião pública, você tem que ter coragem de voltar atrás, e nem sempre é fácil. É uma coisa que a gente tem que ter muito forte, principalmente quem faz conteúdo, né? A gente tá todo dia falando, daqui a pouco a gente dá um escorregão. Fala alguma coisa sem querer, sem pensar, ou uma informação equivocada, e tem que ter coragem para depois dizer: ó, pessoal, falei bobagem. Mas isso é muito difícil hoje. A gente está falando aqui num tom de bom humor, mas é muito difícil a pessoa que vem a público ter coragem de dizer: eu errei. É muito difícil. Graças a Deus, na época que eu fazia palestra no movimento espírita, que eu era espírita de movimento espírita, não tinha celular para gravar, né, as bobagens que eu falei. Então ficou ali naquele número de pessoas, porque imagina hoje em dia que todo mundo filma, né? Eu me escapei até descobrir que eu estava falando bobagem, né? Em vez de estudar Kardec, mas faz parte. Bom, da minha parte eu quero já agradecer primeiramente ao Lauro, ao José, e a todos que aqui estiveram, comentaram, o pessoal que assistiu. Amanhã, às 11h30, tem o Kardec ao meio-dia.
Amanhã de noite, que é a primeira quinta do mês, a gente tem aí um evento fechado, né? Uma reunião particular, então a gente não vai fazer nenhum programa. E na sexta-feira, de noite, a gente estreia o estudo do Livro dos Médiuns para quem é assinante do KardecTube. Se você quer ter acesso, assine lá no Seja Membro. Dito isso, agradeço a todos, desejo a todos um bom resto de semana e passo para o José e o Lauro também se despedirem e darem seus recados, né? Bom, é isso aí. Mais um estudo completado, né? Sobre o diálogo, o crítico. Continuamos na semana que vem. E que aqueles que quiserem ler, eu estou terminando de publicar um texto, né? É um diálogo inspirado aqui no crítico, né? Esse diálogo do crítico eu gosto muito de Kardec. Tem várias partes sobre ciência, né? É um tema que eu gosto. Então, eu escrevi um diálogo que vou publicar essa semana ainda nas redes sociais, no Instagram. Quem quiser me seguir, josé.paniago. Eu devo publicar essa semana. E aí fico aguardando a crítica séria das pessoas, né? Não como esse crítico aqui. A crítica séria, honesta e as sugestões que são sempre bem-vindas. É isso aí, a gente se vê na semana que vem. Uma boa noite a todos. Muito bom. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez ao Michel, José, a você, que também está conosco aí nesse estudo. E, né, lembrando que no KardecTube, no Estudar Kardec, mas principalmente no KardecTube, tem muito material para se estudar. Então, quem realmente quer estudar Espiritismo, o que não falta é material. Vão na playlist, pessoal. Vão na playlist que vocês vão ter que gastar horas e horas se realmente quiser estudar Espiritismo com profundidade. Então, não é uma coisa que com pouco tempo se faz. Demanda vontade, demanda perseverança e coragem, né? Coragem de largar, de abandonar um pouquinho alguns hábitos que a gente adquire, como, por exemplo, ficar preso a dispositivo, né, celular, e aprofundar no estudo, que é muito importante. Então, desejo a todos já uma boa noite e, claro, desde agora, um ótimo final de semana. Um abraço.